Ainda, se os agravos regimentais colocados contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes fosse levado ao colegiado, questões como essa poderão ser superadas e os casos não estariam mais nas mãos do ministro Alexandre. Então, eu acho que a gente tem que, infelizmente, consolidar e aceitar que um ministro do Supremo Tribunal Federal pode muito mesmo, mas não pode tudo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de agosto de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Você acaba de ver o advogado Kuntz, que ele trabalha para o ex-assessor de Alexandre de Moraes, o Eduardo Talhaferro, que teve o celular vazado, provavelmente pela polícia de São Paulo, e de onde saíram os dados que o jornal Folha de São Paulo usou para produzir essa série de reportagens que acusam o ministro Alexandre de Moraes de ter violado um rito que o judiciário e inúmeros juristas, e inclusive o próprio corpo do STF, dizem que não existe. O rito que o jornal Folha de São Paulo cita, os ministros do Supremo e 99% dos juristas dizem que não existe, que é uma criação da Folha de São Paulo. E aí esse advogado, ele está indo para um lado, está indo para o outro, ele é advogado de muitos bolsonaristas. E ele esbarra no Supremo Tribunal Federal e em um ministro que tem sido uma rocha, que é o Alexandre de Moraes, cuja coragem todos conhecem. Mas o que acontece é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele pode ser comparado a um time de futebol. Tem até 11 jogadores. Nesse time, cada um tem a sua função. O adversário é o braço político do neonazismo no Brasil. E nesse time do Supremo, que a gente vê jogar aí, a gente está vendo jogar e golear, inclusive, a extrema-direita, que é o adversário deste momento no país, pelo menos do ponto de vista político, existe uma dupla de ataque. E, na verdade, essa dupla foi recém-formada com a chegada do ministro Flávio Dino ao Supremo, em recente indicação do presidente Lula, para se somar e formar uma dupla de ataque junto com Alexandre de Moraes. E por que é necessário uma dupla de ataque? Porque se não houver uma dupla de ataque no Supremo para conter o avanço da extrema-direita no Brasil, algo que assusta o planeta inteiro, algo que produziu nos últimos anos, a partir da derrubada de Dilma Rousseff, com a chegada de Bolsonaro no poder, essa extrema-direita produziu danos quase irreparáveis ao país. Então é preciso que alguém faça alguma coisa. Basta que você se pergunte, minha amiga, meu amigo, o que seria do Brasil se não houvesse o Supremo Tribunal Federal na pandemia? O que seria do Brasil se não houvesse o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal durante e após, sobretudo após as eleições de 2022, com um monte de golpistas acampados na frente dos quartéis pedindo que o Exército desse um golpe, que anulasse a eleição de 2022 e mantivesse o Bolsonaro no poder sem o voto popular, sem que ele tivesse tido a maioria dos votos. Então é nesse momento que a gente tem que considerar o que significa a chegada do Flávio Dino como um reforço e um amparo ao Alexandre de Moraes. E você vê aqui que o Dino já chegou chegando. Foi o Flávio Dino que criou essa onda de solidariedade que começou com ele e se espraiou para todos os outros ministros do STF, inclusive aqueles indicados pelo Bolsonaro, se solidarizaram e apoiaram o Alexandre de Moraes, e inclusive o Procurador-Geral da República. O que faz com que o sistema de justiça brasileiro se perfile junto com o governo federal
Então os poderes executivo e judiciário para enfrentar uma maioria de extrema direita que sequestrou o poder legislativo. O Dino começou com um discurso onde ele disse o seguinte, que esses ataques ao Alexandre de Moraes morreriam na praia, como ondas que quebram na praia. E a partir dali levantou-se essa onda de solidariedade ao Alexandre de Moraes e a força para que ele abrisse um inquérito para apurar como é que essas mensagens saíram do celular do tal Eduardo Talhaferro, porque ele não seria tão idiota a ponto de fazer isso sozinho, entregar isso para a Folha de São Paulo de mão beijada, sabendo que ele tinha sido demitido pelo Alexandre de Moraes e que as mensagens o envolviam. Veja só, minha amiga, meu amigo, as mensagens desse Eduardo Talhaferro citam o seu nome, são mensagens em que ele está falando. Então ele vai entregar mensagens que está no celular dele, que todos sabem que o celular dele foi confiscado pela polícia, e as mensagens falam sobre ele. Aí todo mundo ia suspeitar, evidentemente, a primeira suspeita recairia sobre ele. Teria que ser alguém muito estúpido, e não é o caso, porque não se tornaria um perito, não é, do Tribunal Superior Eleitoral, com uma carreira longa, se fosse tão estúpido. Então aí o que acontece é que a suspeita maior do Alexandre de Moraes, como diz a matéria anterior deste domingo, não é, o Alexandre de Moraes ele suspeita da polícia de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, que prendeu o assessor dele por praticar violência doméstica, e suspeita também de que esse delegado, por si só, não iria roubar as mensagens de dentro daquele celular e entregar para a Folha de São Paulo. A troco de quê? Só se a Folha de São Paulo pagou o delegado, o que não deve ser o caso. Ou pode ser o caso também, né? De repente descobre-se que a Folha de São Paulo deu dinheiro para esse delegado, que ele fez isso. Por ideologia, o delegado não faria isso, ele foi intimado a depor nesta semana. Bom, mas voltando ao Flávio Dino, o Flávio Dino marcou esse gol enorme que todos têm visto de simplesmente libertar o Lula. Ao proibir, continua em vigor a liminar do Flávio Dino. Até agora, os dois lados dizem, aí eu ganhei, o Congresso está dizendo ganhou, eu vou conseguir as emendas de volta. Não é bem assim. A decisão liminar do Flávio Dino está em vigor e esses deputados e senadores, eles não vão mais poder fazer o que eles querem com as emendas. Eles vão ter que aplicar as emendas em projetos estruturantes do governo federal. Projetos estruturantes são projetos como os do PAC. Então esse dinheiro saiu do PAC para os deputados e agora está voltando, e quem teve essa ideia de gênio foi o Flávio Dino, que não teve medo de fazer isso, que não é qualquer ministro do Supremo que atrairia tanta ira contra si. As emendas parlamentares enfrentam um longo caminho até a transparência, mas é o seguinte, o acordo entre os três poderes em torno das emendas parlamentares não completou uma semana, mas já exibe arestas, tal. Porém, o ministro Flávio Dino anunciou que as suas medidas de restrição ao uso desse dinheiro seguem vigentes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, não recolheu as duas propostas de emenda à Constituição que destravou. Então aí ele não pode usar e a bola está na mão do Flávio Dino. Aqui você vê a reunião que ele realmente conduziu ali com o Poder Legislativo, o governo, né, o STF, para resolver essa questão. O Flávio Dino, ao mesmo tempo, acaba de colocar o Lira contra a parede. O Lira querendo encurralar, veja só, o presidente Lula, ameaças de colocar em votação projeto que tira poder do Supremo. O Flávio Dino pegou e enviou
para a Procuradoria-Geral da República a apuração sobre os kits de robótica que envolvem o Lira. O Dino não pensou duas vezes, tá? Ele não foi lá negociar, ameaçar, olha que eu vou liberar, porque esses kits de robótica envolvem o Lira. Lá em Alagoas, uma prefeitura miserável de uma cidade que a escola nem teto tem, ele comprou milhões em kits de robótica para colocar em escolas que não tem nem computador. Kit de robótica é um kit que ensina você a planejar robôs e construir robôs a partir de computadores. Como é que você vai fazer isso se a escola não tem nem computador? Ele gastou milhões, não é? O Lira enviou dinheiro para esses projetos com as emendas parlamentares. Isso está sendo investigado. Então o Lira vai ter que pensar bem, porque o mandato dele na presidência da Câmara está terminando, não é? Então o Flávio Dino vai jogando xadrez. O Lira vocifera sozinho contra o STF e agora testa a liderança na Câmara, porque o mandato dele está acabando e daqui a pouco ele começa a receber café frio e tem muita coisa contra ele para ser julgada e investigada, não é? E é por isso que esse advogado, que aí não sabe para que lado vai, ele começou descredibilizando a polícia, agora ele já ataca o ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouco não se sabe para onde ele vai. Ele é um advogado mal sucedido de um monte de bolsonaristas, e essa frase dele de que o Supremo, o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes pode muito, mas não pode tudo, realmente é verdade, ele não pode tudo, ele não pode fazer chover, por exemplo, mas dentro das atribuições dele como relator dos processos dos golpistas, aí ele pode tudo, tudo no limite da lei, e a lei permite muita coisa nesse caso. Então esse advogado ele está bem enganado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.